dia. Bom dia. Paz seja convosco, tudo de novo, né? Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos começar essa aula, vamos orar para que o Senhor possa estar em nosso meio, falar aos nossos corações. Louvo a Deus pela vida de vocês. Vocês são bênção na minha vida. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus bom. Nós te exaltamos, Senhor Jesus, porque nós podemos estar aqui, Senhor, aprendendo a sua palavra, ouvindo a tua voz. Fala aos nossos corações. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Em nome de Jesus, que caia por terra tudo que não vem de ti, Senhor Deus. Que seja o Senhor através da minha vida, Pai. Eu clamo a ti que o seu Espírito Santo possa estar em cada uma das pessoas que estão assistindo essa aula, tanto agora, Senhor Deus, ao vivo, como as que vão assistir pelo YouTube, Senhor Deus. Vem com a sua mão, com o seu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, essa aula a gente vai falar sobre esse tema, crescendo em Cristo, tá bom? O que é crescer em Cristo, né? Nós devemos chegar a uma certa estatura. Então, vamos lá. Então, eu gostaria que vocês pensassem aí, anotassem em algum papel o que é importante para o crescimento. E eu tô falando do crescimento físico, né? Para o desenvolvimento do corpo físico. Depois a gente vai falar sobre o crescimento espiritual. Todo tipo de alimento que a gente tem que comer para poder crescer. Qualquer coisa que a gente comer vai dar tudo certo. Então, anota aí. Coisas que você sabe que é importante para o crescimento. Coloquei uma boa alimentação, higiene, qualidade de sono, exercícios físicos. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Qualidade de sono, né? Boa alimentação. O que mais, gente? Vocês anotaram mais alguma coisa? Então, tudo que ela falou, eu tinha escrevido. Mas basicamente é isso mesmo, né? E é qualquer alimentação, gente? Não. Olha lá, o Brian falou, comer legumes, verduras, tomar... Deixa eu ver aqui. Tomar remédio, vacina... Se cuidar, dormir, isso mesmo, parabéns, Brian, isso mesmo. Que mais? Alguém quer falar mais alguma opinião que é importante? Posso falar, irmã? Pode. Eu acho que tudo isso que todos nós estamos falando, porque foi o que eu coloquei aqui, mas o principal de tudo isso para o nosso crescimento é a gente ter uma família saudável, ter muito amor, ter um zelo, e a gente saber que tem o nosso porto seguro, que é a nossa casa e a nossa família. Amém, amém. Verdade, importante também, né? Isso faz, inclusive, a gente ter uma saúde emocional, sabia? A saúde emocional, ela é importante, né? E o que mais que... Eu lembro que quando... Eu coloquei assim, licença. Pode falar. Além de tudo que foi falado, como a irmã Maria disse também, da família, o importante é o estímulo, a orientação, e isso vem da família, porque uma criança ela não se alimenta sozinha. Ela precisa de um responsável, ela precisa de um estímulo, ela precisa de uma orientação, alguém que cuide por ela, né? Que faça por ela. Que bonito, então, é verdade, é verdade. Isso é... A irmã Maria disse, mas você tem que estimular a criança a comer, a se exercitar. Você tem que dar orientação e dar direcionamento na criança, porque se você deixar, a criança passa o dia inteiro assistindo desenho, em videogames, em coisas que não é tão favorável ao seu crescimento. Tem crianças que às vezes deixam até de comer por ficar muito ligada a videogame, essas coisas. Então, assim, a base da família acho que é muito importante, como a irmã Maria disse, e a gente precisa estimular, a gente precisa ter alguém
porque a criança ela não vai conseguir caminhar sozinha para o crescimento. Falou tudo, Sabrina, falou tudo. A criança que cresce sem base, ela cresce sem estrutura, né? A gente não sabe como que ela vai se tornar um adulto, né? Então, a família é o espelho da criança, né? Então, a gente precisa disso. Amém, falou tudo. E às vezes não tem todo esse alimento, porque nós conhecemos que tem crianças que estão extremamente em fase de carência, né? Mas a estrutura familiar, os valores que os pais passam é tão importante quanto essa, né? E a criança acaba crescendo com um coração bom, com humildade, com responsabilidade, né? Com respeito ao próximo. Isso eu acho que é muito importante. Amém, falou tudo. Eu acho uma contribuição muito importante de todos vocês. Bem, as pessoas acabam crescendo, né? Vamos dizer assim, crescendo, vai crescendo. Às vezes tem uma alimentação bem básica, bem pobre de nutrientes, mas acaba crescendo. Mas será que tá crescendo da forma saudável, né? Será que tá crescendo com o potencial todo? Inclusive, diz que os neurônios da criança, eles são formados logo nos primeiros anos, primeiro ano de vida. Então, muitas vezes os pais não alimentam a criança da forma adequada, não tem uma boa alimentação, às vezes a mãe amamenta, né, do peito, mas assim, também não tem uma boa alimentação e se perde da formação desses neurônios de inteligência por conta da má qualidade de alimentação, né, assim, não se alimenta direito, não se alimenta nos horários corretos, atrasa. E a criança vai crescendo, mas talvez não cresce com todo o potencial que ela tinha que crescer, né? Exemplos que todos vocês falaram, nós precisamos de higiene, alimentação, exercício, sono, né, família, tantos outros cuidados aí, alguém que se responsabilize, né? Nós falamos também sobre até mesmo sol. Tudo isso é válido para o nosso corpo físico e às vezes até emocional. Agora, e o nosso corpo espiritual, né? Nós vamos aprender a respeito disso para a nossa vida. Para o nosso crescimento espiritual, é necessário ler a Bíblia, oração, santificação, compromisso. É necessário jejum. Olha que engraçado, né? No nosso corpo físico, a gente fala que a gente tem que se alimentar, né? E no nosso corpo espiritual, é necessário que a gente faça jejum. Lógico que tudo com uma noção, com sabedoria, né? Levando em conta o corpo da pessoa, as necessidades que a pessoa tem, mas é necessário fazer um jejum, tirar um alimento, né? Ou fazer um jejum de um determinado horário. É necessário amor. Olha só, o amor ele é necessário tanto para a nossa parte física, como também para nossa parte espiritual. Física no sentido emocional, né, na nossa mente, e também na nossa parte espiritual. Nós vamos falar um pouco sobre isso. É necessário também a graça e é necessário conhecimento. A vida cristã, da vida física, é necessário o cuidado da mãe para que haja um desenvolvimento, né? Então, hoje eu tô fazendo uma parcelinha aí daquele cuidado da mãe para com vocês, né? Que muitos de vocês se batizaram recentemente, estão ouvindo a palavra do Senhor. Lógico, vocês têm suas células, têm os seus cuidados também na igreja, mas aqui eu tô fazendo uma parcelinha de cuidado, como se fosse, vamos dizer assim, uma babá, né? É lógico que o nosso maior cuidador aí, aquele que o Senhor deixou responsável pela nossa vida é o Espírito Santo amado, né? O Espírito Santo amado, ele cuida de você, ele fala com você, ele trata na sua necessidade. Isso é o mais profundo, né? A gente pode ter pessoas que nos auxiliam, que isso é extremamente importante. Extremamente importante eu estar aqui dando essa aula, a célula acontecer semanalmente.
Porque a gente falou sobre a primeira aula, a segunda aula, que a gente nasce, a gente é um bebê cristão, né? Quando a gente é batizado, quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo. E aí, alguém precisa nos orientar para que caminho que a gente vai, como que faz para a gente andar, né? Como que a gente faz para a gente se alimentar. Depois, com o tempo, você vai conseguir fazer com as suas próprias mãos, né? Mas é louvável você estar aqui ouvindo essa palavra, porque com certeza você vai ter um crescimento muito mais forte para a honra e glória do Senhor, né? Não vai quebrar tanto a cabeça, tá bom? Os assuntos aqui que eu coloquei, a gente vai falando por aulas. Alguns a gente vai ver hoje, mas outros a gente vai ver em outras aulas, porque são muitos conteúdos. Por exemplo, na aula de oração, a gente vai ver a respeito de oração na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre oração, né? A experiência de pessoas com oração. De leitura da Bíblia também. Nós vamos falar um pouco da palavra do Senhor, como estudar a Bíblia e assim por diante. Então, nós vamos tratar aqui de alguns assuntos somente nessa aula, começando a respeito do amor. 1 Coríntios 13. Né? O amor, ele foi demonstrado por Jesus e precisamos agir com amor. O versículo de João 15, 12 e 13 diz assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então, quem tem maior amor do que esse, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo, amado, que deu a sua própria vida por nós. Não existe um amor maior do que esse. E em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, diz assim: o amor, ele é paciente, ele é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. 1 Coríntios 13, 4 ao 7. Falando a respeito do amor, a gente tanto tem que entender que a gente é amado, a gente é muito amado. Né? Deus enviou o seu filho, saiu de lá de onde ele estava, ele não precisava ter passado por tudo aquilo que ele passou, mas ele veio aqui na terra, e isso demonstra o seu amor por nós, né? E ele mesmo disse isso: ninguém tem maior amor do que este, de morrer pelos seus amigos. E ele demonstrou esse amor. Então, a primeira coisa é você saber que você é amado. E a segunda coisa é você também amar. Né? A gente vai falar um pouquinho a respeito desse assunto mais para frente, mas um exemplo de amor muito forte é o amor de mãe, né? Porque o bebezinho nasce, a gente não sabe a personalidade desse bebê, né? Por exemplo, você põe naquela criança, aquela criança ela não te demonstrou nada ainda, mas você ocupa integralmente a vida por aquela criança. Né? Esse é um amor de mãe, né? Um amor forte, é o maior, eu vejo assim na Terra, um dos maiores exemplos de amor, né? Lógico que tem outros, mas é um dos maiores exemplos. Exemplo, o menino e o homem. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios 13, 11. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. 1 Coríntios 14, 20. Né? Mas, mesmo assim, muitos jovens, por mais criança que seja ainda, têm um entendimento para poder seguir o que é correto e o que não é correto. Né? Um bebê não sabe o que está fazendo. Mas um jovem já sabe escolher o que é certo e o que é errado. Já sabe escolher o que ele quer para a vida.
Então, louvado seja Deus por você que escolheu Jesus, que se batizou, que está nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus diz que agora você não pode escolher mais as coisas que são erradas. Por exemplo, aqui falou da malícia. Sede meninos da malícia, né? Ou seja, sabe aquela questão da pessoa fazer uma piadinha maliciosa e você pegar e fazer de conta que você não entendeu? Porque você não quer se envolver com aquilo? É isso que ele está querendo dizer. E a malícia tem a ver com pecado. Por quê? A malícia, ela traz ali um entendimento sobre um assunto, sobre uma coisa, que muitas vezes fala sobre preconceito, ou muitas vezes fala sobre coisas relacionadas a fora do tempo de sexo. A malícia, ela fala de determinadas coisas que não é o tempo para você aprender. Então, você espera o tempo certo para poder aprender da forma certa. Agora, em relação ao conhecimento de Deus, isso sim, você já pode ser um rapaz ou uma moça de Deus, né? Não agir como alguém que não recebeu a informação. Então, vamos. Dê lugar ao amor em vez do ódio, para que nasça o perdão. Que o amor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Aqui é Paulo falando, né? Ele tá tratando de que forma? Ele tá querendo dizer o seguinte: eu amei vocês aí, né? Então que vocês também sejam amáveis uns com os outros, a exemplo do que eu fiz, né? Para uma pessoa falar isso, que você faça igual eu fiz, é porque a pessoa tem um grande exemplo de amor. Quando a gente coloca o amor em vez do ódio, nós aprendemos a perdoar. E esse versículo aqui, que fala que o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, a gente começa a entender esse amor quando a gente percebe que a gente ama a pessoa e a gente não quer ficar longe dela, né? Às vezes a pessoa decepcionou tanto a gente, mas a gente tem uma grande expectativa por estar próximo dessa pessoa. Então, se você passa assim a pensar, por exemplo, essa pessoa deu tanta mancada comigo. Se você começa a alimentar aquilo que a pessoa fez de ruim com você, você não vai querer perdoar. Mas quando você tem um coração maduro, normalmente as pessoas que mais machucam a gente são pessoas que a gente mais ama. Por isso que fala o amor tudo sofre. São pessoas da nossa família, são nossos parentes, são nossos amigos. A gente alimenta isso, aí a gente fala assim, vou perdoar. Vou perdoar porque, por mais que essa pessoa tenha ficado devendo para mim alguma coisa, em que sentido dever aqui? Respeito. A palavra de Deus diz que não devais nada a ninguém a não ser o amor. Amém? A palavra de Deus diz isso. Todos nós devemos, somos devedores de amor para o próximo. Se a gente pensar dessa forma, a gente vai entender que é mais fácil perdoar. Porque nós devemos amor para o nosso cônjuge, devemos amor para os nossos filhos, devemos amor aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos irmãos na fé. Esse é o que tem que ter no nosso coração, que nós devemos o amor ao próximo. E essa é a palavra de Deus diz isso. A gente não pode dever outras coisas, né? Que o Paulo tá falando, né? Dever dinheiro, né? Dever alguma coisa nesse sentido. A gente tem que procurar acertar. Se deve, tem que procurar acertar. Mas o amor é algo que a gente sempre tem que ter em mente que a gente deve. E se a pessoa causou algum prejuízo para você, no sentido emocional, te deixou chateado, coloca na balança o amor que você tem por essa pessoa. E se você ainda não sente um amor pleno, pede para que o Espírito Santo te ajude. E aí você vai conseguir passar dessa dificuldade que você está exercendo nessa relação. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. A graça, aqui que ele está falando crescer, né? É o dom gratuito de Deus, o favor imerecido. E o conhecimento não é só a informação, mas sim a intimidade com Cristo. Essa intimidade fará crescer a fé e o amor por Deus, né? O que eu quero dizer a respeito disso aqui? No original da palavra do Senhor, quer dizer intimidade. Fala assim, intimidade. Intimidade. O que acontece, irmão? Se você falar assim, ó, eu conheço o vizinho José, na rua, por exemplo, né? Conheço o vizinho José. Você conhece, às vezes você fala bom dia pra ele, você passa na rua, você fala com ele, não é? Você conhece o vizinho José. Agora, se alguém falar assim, você conhece, vamos supor assim, ó, vou usar aí de exemplo alguém que você tem intimidade. Você conhece, eu vou falar aqui da minha filha, Ana Lúcia. Você conhece a Ana Lúcia? Meu, conheço pra caramba a Ana Lúcia. Ó, sou íntima da Ana Lúcia. Sei o que ela gosta, sei o que ela não gosta. Então, a intimidade nos produz algo na relação que é muito mais forte do que o conhecer superficial, do que conhecer informação sobre a pessoa. Alguém pode, de repente, falar assim, eu conheço, Ana Paula Valadão, que é uma pessoa gospel pública, né? Que tem CDs aí. Eu conheço dela. Porque ela sabe dela pelo YouTube, porque escuta as músicas dela, porque sabe do testemunho da vida dela. Mas a palavra de Deus que fala de conhecer se trata de intimidade, não somente de conhecer. Então você pode ler muito a respeito de alguém e pode não ser íntimo dessa pessoa. Salvador Jesus Cristo. Então é para a gente conhecer a graça e o conhecimento e obter esse conhecimento, a intimidade do Senhor Jesus Cristo, tá? A graça, ela nos capacita a nos sacrificar e a entender que tudo o que já recebemos foi pago alto preço. Então, um exemplo de a graça é o exemplo disso. Aqui falando aqui, 2 Coríntios 12, 9. Entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Neste texto, Paulo roga que Deus o livre do espinho da carne e recebe essa resposta por parte de Deus. Conhecer a graça nos faz entender que por meio de nossas fraquezas, Deus nos faz crescer e nos aperfeiçoar, né? Esse espinho na carne, como ele não colocou que era algo específico, existem diversas interpretações a respeito desse espinho da carne. Não se sabe exatamente o que é, mas a maior parte dos estudos indicam que ele tinha alguma doença, né? Porque o espinho é na carne e a carne é o corpo. Então, é bem provável que ele sentia. Alguns teólogos falam que pode ter sido uma dor de cabeça muito forte. Outros teólogos falam que pode ter sido as perseguições que ele fez com a igreja. E temos aí diversas interpretações a respeito desse tema. Mas o que é mais importante, o aprendizado? Ele orou a Deus com força, falando, Deus, tira de mim esse espinho na carne. Ele implorou para Deus. E a resposta que Deus deu para ele foi essa: a minha graça te basta, pois o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quantas vezes nós passamos por fraquezas na nossa vida e nós não entendemos? Crescer na graça nos faz entender que até as nossas dificuldades, elas produzem em nós o poder de Deus. Vai ser para a glória de Deus o que a gente receber. O crescimento na nossa fé, mesmo estando numa dificuldade, vai produzir em nós essa fé
e essa relação com Deus muito forte. Amém? Ele resolvendo, ele é Deus, né? Que nem aquele louvor. Ele fazendo, ele é Deus. Ele deixando de fazer, ele continua sendo Deus. Você tem que declarar isso. Tem coisas que nós queremos que ainda não aconteceu. Quando acontecer, vai acontecer para a glória de Deus. Amém? Quando acontecer. Se não acontecer, ele vai solucionar de alguma forma essa questão. Ele vai te dar um escape. Porque Deus, ele é Deus que dá escape. Mas é importante você confiar que aquele que não poupou o seu próprio filho, que amor é esse? Né? Como não nos dará juntamente com ele as demais coisas? Nós temos que confiar no amor de Deus, porque essa é a graça de Deus, o favor imerecido. Quando nós ainda éramos pecadores, ele nos amou. Ele nos amou depois que a gente estava santificado? Não, ele nos amou antes, quando a gente ainda estava no pecado. Então, o amor dele é muito maior do que tudo isso. Então, a gente tem que entender que essa graça é muito mais forte do que qualquer outra luta que a gente possa estar passando. Né? Então, quando a gente cresce nesse conhecimento, nessa intimidade com Deus, a gente cresce nessa questão de saber que ele pagou esse alto preço, o resto é resto. Tá dando para entender, irmãos? Amém? Posso ouvir um glória? Glória a Deus. Aleluia, irmã, glória a Deus, tá muito bom. Glória a Deus, amém. Pode nos acrescentar também para alimentar o nosso crescimento espiritual, né? E a gente vai tratar sobre esses assuntos aí, que tá lá em 2 Pedro, o apóstolo, né, que falou a respeito disso, 2 Pedro 1, do 5 ao 11. Ele diz assim: por isso mesmo, empenhe-se em acrescentar à sua fé virtude, a virtude, o conhecimento. E o conhecimento, o domínio próprio. Tem domínio próprio? A perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e se estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, se você tem todas essas qualidades cristãs, você vai ser produtivo, né? Você vai ser operante, mas sem essas qualidades você se torna inoperante e improdutivo. Todavia, se alguém não as tem, está cego e só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Como filhos que são cuidados pelos pais no crescimento, podemos contar com Deus. Amém? Sempre a gente pode contar com Deus. Na caminhada do crescimento, vão existir situações que podemos, de repente, nos preocupar, né? Nos deixar ansiosos, mas a gente tem que ter em mente que o nosso grande Pai está cuidando de nós, né? E a primeira coisa que ele coloca aqui é a paz. Porque quando estamos com Jesus, não há o que temer, ele nos protege e sempre tem a vitória para nos dar. Então, na caminhada do crescimento, se tem alguma coisa que te preocupa nessa caminhada, então coloca o seu pensamento que Deus, ele tem a paz para você, porque em Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Esse versículo, ele é lindo. Desmoronando ao seu redor, pode estar acontecendo o que for, até pandemia, né? Quem diria que a gente estaria vivendo num momento como esse? Mas a paz, você pode contar com a paz de Deus que excede o entendimento. Pode estar acontecendo um caos, mas Deus, ele guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A paz, ela excede o entendimento. O Senhor nos dá essa paz. O ânimo, né?
Já viu um desanimado ser vitorioso? Por isso, diante do problema, tenha ânimo, continue orando, jejuando, indo na célula e nos cultos, e Jesus te dará a vitória. O versículo de Josué 1,9 diz assim: Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Então, Deus é contigo, seja forte e corajoso ou corajosa. Também podemos contar com Deus para perseverar, né? A nossa parte é persistir, permanecer e não desistir. Vou abrir aqui um versículo. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Então, fique firme até o final. Amém? Fique firme. Em Hebreus 10, 35, 36, diz assim: Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Amém? Então, vamos perseverar, confiar, ter fé. Jesus venceu e ele também é poderoso para dar a vitória. Em Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Podemos contar com Deus para nos ajudar a perdoar e a pedir perdão. Jesus ensina sobre o perdão em uma de suas parábolas, registradas em Mateus 18, 21, 35. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu fazer um acerto de conta com seus empregados. Logo no começo trouxeram um que devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida do seu patrão, o rei ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, e a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele e perdoou a sua dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague o que você me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou pedindo: Paciência comigo, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viam o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: Empregado miserável, você pediu e por isso eu lhe perdoei tudo o que você devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. Olha, todo dia nós estamos negativo com o Senhor, né? Mas Jesus, ele me perdoou muito, né? Aqui, esse texto aqui, essa ilustração, mostra que aquele empregado devia muito, né? Milhões de moedas de prata. Então, nós devíamos muito para o Senhor, né? E o Senhor nos perdoou. Em seguida, olha que incrível aqui. Ele tinha que perdoar 100 moedas de prata para o outro. E aí, o que ele fez? Mandou o outro para a prisão. Às vezes, a gente faz isso sem querer quando a gente não perdoa o próximo, né? E nós devemos ter isso em mente, que já que o Senhor nos perdoou, então façamos isso à medida que nós recebemos, perdoemos uns aos outros, né? O Senhor, através do seu Espírito Santo, ele nos capacita. Muitas vezes as pessoas têm dívidas mesmo para conosco, mas nós devemos perdoar. E aí Pedro ficou assim, né? A perdoar quantas vezes, Senhor? Perdoar... Meu irmão vai se arrepender 7 vezes no dia, eu posso perdoar 7 vezes. Ele até falou um número santo, né? 7 vezes.
Aí ele falou assim, Jesus falou, não, 70 vezes 7. Lógico que o Senhor estava ilustrando que não tem limites. De quantas vezes as pessoas fizerem algo contra nós, nós sempre devemos perdoar. Não importa. Der mancada com a gente 1000 vezes no dia, 1000 vezes a gente tem que perdoar. Veremos outras atitudes para o crescimento espiritual na próxima aula. Ore sempre pedindo forças, capacidade para perseverar. E esse será o tema para a próxima aula, oração. Ore 10 minutos por dia até a próxima aula. Persevere. Jesus diz assim, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Amém? Glória a Deus. Ok. Tá? Se vocês quiserem conversar, também estamos abertos aí, manda mensagem. Não se esqueçam de orar os 10 minutos todos os dias. Se você já faz, glória a Deus, né? Mas aqueles que não têm ainda esse hábito, separa 10 minutos, põe aí lá o celular para despertar em um determinado horário, que eu sei que Jesus vai estar esperando você lá no lugar, no seu secreto, para tratar no seu coração. Amém? Creia, porque Ele é seu amigo e Ele nos deu o caminho para Deus. Amém? Tá, irmãos? Para terminar, vamos orar então. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai. Nós te exaltamos, te glorificamos, porque o Senhor é um Deus bom. A tua misericórdia dura para sempre. Senhor, eu te peço pela vida de cada um que está aqui. Vem com a tua presença, Pai. Cuida, Senhor Deus, do crescimento espiritual, físico, emocional de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós os entregamos diante de Ti, Senhor, nesses amados, Pai. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem um grande amor por cada um deles, Pai. Que o Senhor possa responder cada uma das suas orações, que o Senhor possa estar com eles durante a semana, em todo esse tempo de oração. Dê-nos um ótimo final de semana, com boas notícias, para a honra e glória do seu nome, Senhor. Nós te exaltamos e te glorificamos por essa aula e pela sua palavra, Pai. Amém, Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém. Final de semana, paz. Amém. Um beijo, irmã.